Irmãos, graças e paz, coisa boa poder estar aqui e voltar para essa casa, né? Meus amigos, o apóstolo Juliano, você viu que a patente do cara aumentou mais, né? Aleluia. Apóstolo Juliano, pastora Carol, todos os irmãos, né? Os pastores, ministros dessa casa, sempre é muito bom poder estar aqui com vocês. Só vim para estar com vocês já é maravilhoso, né? Então, sentar, amar o Senhor, ver tudo que Deus está fazendo, que Deus está realizando, olhar para a cara dos irmãos e vendo novas caras, né? Isso é muito bom, isso é um sinal de que a igreja ela está em movimento, Deus está fazendo coisas boas, né? E algumas também que já são antigos, a gente fica feliz em revê-los novamente. Afinal de contas, nós precisamos permanecer em um lugar, e a casa de Deus é um lugar da gente permanecer, né? Não é um lugar da gente estar trocando, mas é um lugar de permanência, porque a família, uma família que se pertence, não é uma família que se visita, né? Então é muito bom ver novas pessoas antigas. Fico muito feliz de poder estar aqui, de poder estar participando. Digo para a Ju, né, na intimidade, que só estar aqui, sentar com eles, estar na mesa, para nós é uma alegria demais, né? Mas eu sei que também que Deus tem algo importante para compartilhar o nosso coração. Estamos muito felizes por estar aqui, também, amados? E aí a nossa esposa, junto com o nosso também irmão, que é um irmão do coração, o apóstolo Nivaldo vai estar aqui também. Quinta-feira nós estaremos aqui também com ele. E eu sei que vai ser bênção demais, né? Que bom poder estar com vocês aqui nessa noite. Mas vocês estão preparados? Sim. Tem certeza? Vamos ver, né? Se vocês estão preparados mesmo para aquilo que Deus tem. Quando o nosso Ju perguntou para mim, e aí, qual vai ser o tema da mensagem? Eu não tenho ainda não. A gente estava conversando sobre algumas coisas, mas de repente, essa mensagem eu carrego com ela, e de repente Deus diz assim, fale essa mensagem para o meu povo, que é justamente esse tema aqui, se adorne para o noivo. Nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. Eu acredito que essa mensagem ela tem meio que se ausentado dos púlpitos da igreja. Por que ela tem se ausentado? Porque não é uma mensagem que traz para o mensageiro muitos seguidores. Não é uma mensagem que muitas pessoas gostam de falar, né? Mas tem que ter alguém que fale sobre isso. E Deus me escolheu para eu falar sobre isso, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Pastor, você está falando tão manso. Para você para você saber que o negócio depois vai acochar um pouco para nós, amém? Mas diga para seu irmão, está ao seu lado, diga assim, se prepare, diga isso. Melhor. Coloca a mão no ombro dele aí, diga assim, se prepare, diga isso. Diga com muita alegria no coração, diga assim, o noivo, diga assim, está voltando, diga isso. Está vendo que não teve ninguém que dê um glória a Deus aí porque o noivo está voltando? Pois bem, eu vou te preparar para isso. Eu tenho uma palavra para isso. Eu acredito plenamente, antes de nós lermos o texto, eu vou ler alguns textos, nosso irmão está aqui, daqui a pouco a gente vai fluir juntos. Eu acredito que todas as vezes que Deus ele quer estabelecer algo para a sua igreja, Ele primeiro organiza. Fala comigo assim, Deus organiza. Pastor, o senhor crê que Deus é um Deus de ordem? Claro que eu creio que Deus é um Deus de ordem. A Bíblia nos dá essa declaração, nos mostra tudo que Deus faz, Ele faz debaixo de ordem. Tem muitas pessoas que não gostam de ordem. Eu costumo dizer sempre que, eu me lembro que um certo tempo nós fomos morar em um condomínio, e você sabe quem mora em condomínio, tem algumas coisas lá que tem que ser obedecidas, né? Horário, não pode fazer zoada, tal, enfim. E quando eu fui morar naquele lugar, eu gostei. Mas por que o senhor gostou, pastor? Porque de fato tem que ter uma ordem naquele lugar para que o negócio viesse a caminhar de forma mais saudável, tranquila, não só para uma pessoa, mas para todas as pessoas.
Só que tem muitas pessoas que moram em condomínio que não gostam. Eles gostam de fazer o que querem. Tem gente assim, eu não gosto de morar em apartamento. Por que muitos não gostam de morar em apartamento? Porque tem, até para bater um prego na parede, tem um horário para isso, né? Então, eu particularmente gostei. Então, tinha coisas que eu tinha que fazer nos horários certos. Porque, para mim, essa ordem me coloca em lugar de crescimento, desenvolvimento. E eu vejo que Deus dá ordens para nós. Se nós como igreja não começarmos a entender que Deus trabalha na ordem dele, a gente vai sempre ser desorganizados. Então Deus quer que a gente entenda que não dá para o Espírito dele se mover sem ele dar uma ordem primeiro. Então, vou dar um exemplo. Gênesis capítulo 1. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Concorda comigo? Mas a Bíblia diz também que no versículo 2, que a terra estava sem forma e vazia. Espera aí, pare para pensar. Você acredita que Deus cria algo que depois está em desordem? Claro que não. Deus, ele sempre será um Deus de ordem. Mas por que a terra estava sem forma e vazia? O irmão Reagan, ele em alguns livros, ele diz que ele ficou pensando sobre isso, e ele começou a conversar com alguns teólogos. Ele disse, como é que pode Deus criar algo no versículo 1 e no versículo 2 a terra está sem forma e vazia? Aí alguns estudiosos disseram que nessa época, ou nesse tempo, porque você sabe, a Bíblia não foi escrita por versículo, por capítulo, não, a Bíblia foi escrita depois que os homens, os teólogos começaram a colocar versículo, capítulo, mas a Bíblia ela foi escrita de uma forma contínua. Então os teólogos entenderam que de um versículo 1 para o versículo 2 teve um espaço de tempo, e foi justamente onde Satanás foi expulso, porque ele se rebelou contra Deus, e ele veio para a terra quando ele foi expulso e colocou tudo em desordem. E eu acredito que essa parte, teoria teológica, eu acredito que seja uma verdade, porque não dá para Deus criar algo no versículo 1 para o versículo 2, a coisa está sem forma e vazia. Mas o versículo 3 é que traz o entendimento, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Pois bem, como é que algo que está pairando, o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, como é que continua ainda em desordem? Se o Espírito estava se movendo. Você está comigo aqui? Então, se o Espírito estava se movendo, que é o Espírito de Deus, aquele lugar já deveria estar organizado, a terra deveria estar organizada, mas a Bíblia diz que estava desorganizado. Aí o versículo 3 diz que Deus disse Deus. Essa palavra disse, você vai ver no original, que significa e ordenou Deus. Na hora que Deus ordena, o Espírito estava parando, ele começa a colocar tudo em ordem novamente. Eu percebo que assim também é na nossa vida com Deus. O Espírito está em nós, está dentro de nós. Poxa, pastor, e ele é o outro do mesmo tipo de Jesus que está em nós, porém, eu percebo que mesmo o Espírito Santo estando em nós, tem muita coisa ainda desorganizada na nossa vida. Afinal de contas, ele está dentro de nós, dentro de mim e de você. E por que as coisas estão em desordem? Porque Deus trabalha com a sua palavra. Quando Deus diz algo, não é uma opção, deve ser obedecido. A ordem de Deus, o Deus dizer, o Deus falar, não é uma opção. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito que isso é o que Deus ele quer fazer, porque a ordem divina, ela sempre vai organizar. Escute isso aqui, e se puder anotar, anote também. A ordem divina sempre vai organizar aquilo que a minha pressa e as minhas emoções desalinharam. E você sabe muito bem que as suas emoções, quantas coisas as suas emoções desalinharam a sua vida. As suas emoções tiraram você para um lugar errado que Deus não queria. Por quê? Porque foi pressa, foi emoção, estava desalinhado. Então a ordem, ela vem justamente para alinhar. Diga assim: Deus ordena para alinhar.
Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: aquilo que está em desordem. Diga: a ordem divina. Diga: alinha. Eu não sei você, mas eu gosto quando Deus alinha as coisas. Eu amo isso. Eu vejo que é um cuidado de Deus. Porque se está em desordem, presta atenção, quantas coisas em desordem está ainda na nossa vida. O Espírito não está aí? Porque Ele não organizou. O Espírito Santo não está aí porque Ele não colocou em linha. Porque a sua pressa, a sua emoção, ela trabalha desorganizando tudo. Então, se a nossa pressa, se as nossas emoções, elas desalinham, nada mais, nada menos do que Deus dizer, Deus falar. Então eu vejo literalmente que Deus está dando uma ordem para nós. Por quê? Porque preste bem atenção. A Bíblia diz que se nós, e escute isso aqui, não me entenda mal, inclusive você que vai me ver depois aí, está me vendo ao vivo, você vai ver depois. Deus, Ele quer que a gente ajunte tesouros, não é na terra. Ele quer que a gente ajunte tesouros no céu. A terra, a Bíblia diz que os tesouros, pastor, o senhor é contra tesouros na terra, ter coisas boas? Não. Se quiser, me ouvir, nós vamos comer do melhor dessa terra. Mas isso não deve ser a nossa meta. Isso não deve ser a nossa prioridade. O senhor é contra a prosperidade? De jeito nenhum. Você já é próspero um dia, até o dia que você aceitou Jesus. Você saiu da pobreza e foi para a riqueza. Eu sou a favor da prosperidade. Eu vivo prosperidade. Eu experimento prosperidade. Agora, eu tenho que entender que o meu tesouro aqui na terra, a traça vem, ferrugem vem, mas às vezes nós vamos nos esquecendo e não vamos juntando os tesouros dos celestiais. A igreja hoje, infelizmente, não está se adornando para o noivo. A igreja, infelizmente, hoje, ela está se preocupando. Eu sei que não é uma mensagem de muito glória, de muito aleluia, mas preste bem atenção. Se eu viesse aqui só para te satisfazer, ou só satisfazer o seu momento, não, eu estou te preparando para o futuro. Porque o teu futuro é muito mais importante do que o teu momento. Por isso que Ele dá lâmpada para os nossos pés. Ele prepara a gente para o presente. Ele dá lâmpada para os pés, iluminando o nosso presente para nos colocar para o nosso futuro, lâmpada e luz para os nossos futuros. Então, se eu tivesse querendo só te motivar, pode ter certeza, eu sei como fazer. Eu sei como fazer, sabe? Eu sei, porque a gente fica bom no que a gente faz. O tempo vai passando, a gente fica profissional. Mas não é o que eu quero fazer, é o que Deus quer trazer para você. Ei, eu vou dizer uma coisa, irmãos. A ordem divina nessa manhã é dizer o seguinte: olha, se prepare. Pegue na mãozinha do seu irmão aí, por favor, para ele não dormir. Balança ele um pouquinho aí e diga assim: se prepare, vai lá isso. Diga assim: Jesus está voltando, vai lá isso. Oh, glória a Deus. Se prepare porque Ele está voltando. Vamos ler o texto aqui conosco. Mateus capítulo 24, versículo 32 em diante. O texto parece ser extenso, mas não é extenso, ele é importante. Diz assim, eu vou ler bem calmo para você entender, e eu tenho certeza que você vai dormir. Depois a gente vai voar, fica tranquilo. A gente vai se agitar aqui daqui a pouco, mas eu preciso te trazer essa ordem de Deus. Deus está dizendo para você: a noiva precisa se adornar para o noivo. Você precisa se preparar. Você precisa se adornar. Olha o que aqui diz o texto. Mateus capítulo 24, versículo 32 diz assim: aprendei. O que ele está dizendo? Aprendei ou aprendam. Pois a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Versículo 32.
assim também vós, quando virdes todas as coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém o que eu falo, as minhas palavras, ela nunca vai passar. O que Deus fala, o que Deus diz, é verdade pura. Se você não entender, se eu não entender o que Deus está falando, o nosso evangelho não pode ser um evangelho, escuta, não pode ser um evangelho de teoria, de adesão. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. O nosso evangelho não pode ser um evangelho de adesão, e eu vou tratar muito sobre isso hoje. No evangelho precisa um evangelho de transformação, de conversão, de mudança de mentalidade. Posso ouvir aleluia por isso? Porque esse evangelho de adesão não muda ninguém. Daqui a pouco a gente vai ler. Então o que Deus fala, o que Deus diz, é verdade, pastor. As palavras dele não vai passar. Ele está dizendo, passará o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras, isso é Jesus falando, as minhas palavras não passarão. Se ele está dizendo isso, ele diz, não vai passar, viu? O céu passa, a terra passa, mas as minhas palavras. Ele está falando de uma parábola aqui. Ele está contando uma história e depois ele vai entrar justamente sobre a vinda do Senhor. Aí ele diz assim mais para nós, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos nem dos céus, nem o filho, senão o Pai. Nem os anjos sabem, nem o filho sabe, só o Pai sabe. As minhas palavras, elas não vão passar. Vai chegar aquele dia e a hora que ninguém sabe, porque se a gente soubesse, a gente fazia. Tem uma teologia que é a teologia de salvo e salvo para sempre. Eu acredito que aquele que é salvo, ele viverá a salvação para sempre. Essa salvação não só uma salvação instantânea, mas uma salvação progressiva. Essa salvação, a palavra salvação tem dois termos, souzo e solteria. Esses dois termos fala preservação, segurança, fala sobre prosperidade, fala muita coisa. Então, se a gente soubesse o dia, o que a gente fazia? A gente vivia, a pancada lá fora, e quando fosse, ele vai votar tal dia. A gente não viveríamos como alguém que ama o Senhor no nosso dia a dia. A gente só deixava para viver o amor a Deus que nós, por causa do dia que Ele estará voltando. Então a gente não sabe. Por isso que Ele diz, todos os dias nós precisamos viver como se Ele voltasse hoje. Todos os dias, está bem que não teve nenhum amém? Mas tudo bem. Todos os dias nós precisamos viver como se Ele voltasse hoje. Muitas vezes você vai deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã eu faço, amanhã eu me preparo, amanhã eu me organizo, amanhã eu vou para a academia, amanhã eu vou deixar de comer açúcar, e o amanhã vai passando. E eu vou dizer uma coisa, o nosso dia precisa valer a pena hoje. Aquilo que a gente não faz hoje, vai deixando para amanhã, amanhã pode ser muito tarde, pelo amor de Deus. Então comece a fazer o seu dia valer a pena. O seu dia tem que valer a pena. O seu dia, ele precisa ser melhor do que ontem. E o amanhã precisa ser melhor do que hoje. Então você está tardando muita coisa na sua vida. Está tardando, está deixando amanhã. Amanhã eu faço. Irmão, não deixa para amanhã. Faz hoje. Se organiza hoje. Você está comigo aqui? Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, é hoje, meu filho, diga isso. Diga assim, você está deixando muito para amanhã, diga isso.
Diga assim, não está funcionando. Fala para ele, vai. Fala para ele, diga assim, você está deixando muito para amanhã, não está funcionando. Amanhã eu faço, amanhã eu começo, e nunca começa. E até começa, mas não termina. Você não é autodisciplinado. Falamos palavras certas, dizemos os caminhos certos, mas não temos sido as pessoas certas. Nós precisamos ser as pessoas certas e não dizer as palavras certas, os caminhos certos. Quem está comigo aqui, diga amém por isso, irmão. Vamos lá, versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Você conhece a história de Noé. Noé foi um maior evangelista, mais de 100 anos pregando a mesma mensagem. Vai chover, viu gente? Vai chover, viu gente? E o povo olhava, que conversa, nunca choveu, esse cara está ficando doido. É o que muitos vão dizer. Quando você começa a viver uma vida se adornando, muitos dizem, para que isso? Que besteira é essa? Ei, irmão, você não está se preparando para o amanhã, você está se preparando para o hoje. Posso ouvir aleluia? A mensagem de Noé era única, não tinha muita mensagem. Já tinha dilúvio, viu? Olha, ele mandou a gente entrar na arca, por isso que ele porque preste bem atenção, se a proposta de Deus não fosse para salvar os homens, por que ele construiu uma arca tão grande? Era só um barquinho, não era? Mas era para colocar os animais, os animais não era a obra da criação de Deus, a obra-prima. A Bíblia diz que os homens, eu falo humanidade, é a obra-prima de Deus. A Bíblia diz que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. A obra-prima não é os animais, não é as coisas, a obra-prima é o homem. Ele veio para dar a vida, foi para o homem, não foi para os animais, não foi para as plantas, foi para o homem. O homem é a obra-prima de Deus. Deus diz, façamos o homem à minha imagem e à minha semelhança. Ele criou animais, criou terra, criou tudo, ele falando pela sua palavra, mas o homem ele parou, ele disse, olha, Espírito Santo, Jesus Cristo, vamos fazer ele igual a nós. Você é obra da criação divina de Deus. Deus ele olha para você e não quer você perdido de jeito nenhum. Eu posso ouvir um aleluia por isso. Ele tem tanto amor por você, tanto zelo por você, que ele veio e enviou o próprio Jesus, aquele que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou, para trazer a redenção, para nos resgatar do império da morte e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Eu posso ouvir, ei, você é a maior obra de Deus em nome de Jesus. Se ele quisesse salvar os animais, ele não tinha feito uma arca tão grande, ele queria a humanidade, a mensagem era uma só, mas o povo não ouviu, o povo não achou que era mentira, mas o dilúvio veio. Então ele está mostrando, pastor, será que isso é verdade? Presta atenção, até a ciência comprovou e comprova a arca, o dilúvio. A ciência teve que se render ao que a Bíblia diz. Se você não crê na Bíblia, pelo menos vai crer na ciência. A ciência já disse que isso foi comprovado, tem comprovado, irmão. Então eu já creio, eu já sei que é verdade, porque está escrito. Tem muitas pessoas que falam sobre a errância da palavra. Está errado, como é que se pode? São os teólogos abestalhados. Porque a vida nossa, ela sempre será uma vida de fé. O que está escrito, nós temos que olhar para ela e dizer, poxa, está escrito, eu creio, vai acontecer isso mesmo. Como você crê e acontecem coisas que são materiais. Você está aqui comigo aqui, irmão? Então, assim como foi nos dias de Noé, porque assim como nos dias de Noé anteriores, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou todos, assim
será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, será um tomado e deixado a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia que vem o Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que a hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vos apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Então o texto está nos mostrando de que vai chegar um momento. Qual é o problema? O problema que eu vejo é que nós não temos pego essa convocação divina. Por quê? Porque se existe uma ordem de Deus para nós, de nos prepararmos para a volta do noivo, essa preparação, presta atenção, ela fala muito sobre esse adornamento, fala muito sobre a gente se embelezar para Deus de forma espiritual. Eu gosto de dizer que um homem ou uma mulher que não se quebranta diante de Deus, vai se quebrantar diante dessas dificuldades. Se você não se prepara espiritualmente diante de Deus, se não há essa preparação, eu quero dizer uma coisa, que a gente está se preparando, se embelezando mais exterior do que interior. Essa beleza que nós estamos, e olha, fala para a tua irmã, diga assim, uau, uau, fala uau. Fala assim, diga assim, não, que uau, bichuruco foi isso aí, irmão? Fala assim, uau, como você está belo. Mas presta atenção, essa sua belezura, quando eu saí do hotel que está aqui, eu vi, uau, como ele está chique. Essa belezura exterior, ela não pode ser maior do que a beleza interior. Por isso que a igreja aqui não fala de usos e costumes, porque quem anda com o Espírito de Deus sempre vai andar nos costumes do Espírito. Quando você se embeleza espiritualmente, quando você se prepara, se adorna para o noivo, o seu cuidado, o meu cuidado sempre será com as coisas espirituais. Pastor, o senhor é contra a beleza exterior? Não. Você é contra os enfeites exteriores? Não sou contra. Nem Deus é contra. Mas se nós focarmos só no corpo, presta atenção, tricotomia humana, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até, olha aquele ponto, até a vinda de Cristo. Onde é que está isso? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Se ele está falando dos três, espírito, alma e corpo, ele não começa corpo, alma, ele começa espírito. Se ele dá ênfase ao espírito, é porque nós precisamos nos preocupar no nosso interior. O homem que nasceu de novo, ele não diz, olha, espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Então ele fala na tricotomia humana. Ele está falando espiritualmente falando, na nossa alma que tem emoções, vontade, desejos. Tem muita gente que se quebra porque deixam as suas emoções, sua alma apressam, não colocam a ordem. E o corpo, cuida do corpo, mas não é o foco principal. O seu foco tem que ser o espírito. Antes de você ser uma alma, ser um corpo, você é um espírito. Diga amém. Amém. Antes de você ser um corpo e ser uma alma, você é um espírito. Diga amém. Amém. Então, se embelezar espiritualmente significa que você está fazendo algo, porque a qualquer momento, alguém que é tão precioso, eu costumo dizer, apóstolo Juliano, que tem muita gente que tem amado as coisas da igreja, mas não tem amado a Deus. O que é amar as coisas da igreja? Tudo bem, pode amar. Eu amo cantar, eu amo pregar, eu amo tocar, eu amo servir na igreja, amém. Veja só como isso é tão sério. Veja como isso é tão sério. Porque amamos as coisas da igreja, e se tirarmos essas pessoas em algum momento para não fazer nada na igreja, ela fica com raiva. Espera aí, como é que eu vou ficar com raiva se eu saio de servir as coisas da igreja e na minha vida
no meu particular, eu deixei de servir a Jesus. Porque existe uma forma de servir a Jesus no meu particular. O que é? Adorando, amando Ele. O meu particular, ele precisa. Então, às vezes, a gente está, presta atenção, a gente está em Deus, mas desviado de Deus. Como assim? Longe. Nós amamos as coisas da igreja. Isso se chama adesão. Mas conversão não ama só as coisas da igreja. Ele ama estar com o dono da igreja. Preste bem atenção. Eu estou a fim de cantar com ele, mas daqui a pouco a gente canta. Porque eu estou vendo que vocês estão tão a sério do meu lado. É porque eu estou falando sério, né? Veja que aqui diz Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Eu vou ler na linguagem de hoje, na nova linguagem de hoje, porque eu acho interessante. Se puder botar para os irmãos aí, tem uma, se der para, isso, na nova linguagem de hoje. Se puder, amém. Se não tiver, eu leio aqui. Presta atenção. Calma que a gente vai voar daqui a pouco, tá bom? Você está preparado ainda aqui? Estamos só preparando o terreno. Daqui a pouco você assim, meu Deus, eu estava precisando me adornar mesmo para o meu noivo. Eu estava muito preocupado com a minha coisa exterior e não estava preocupado com a minha vida no espírito. O resultado que você precisa é espiritual. Vou dizer mais uma vez, para você, pelo menos me dá um amém, né? Os seus resultados precisam ser espiritual. Entendeu, Ju? A gente precisa dar resultados espirituais. Por isso que eu costumo dizer, o homem pode fechar a porta para mim, mas se eu tiver com o meu noivo, se eu tiver com meus bastidores, presta atenção, se eu viver uma vida quebrantada e contrita, ele não despreza. Então a minha vida nos meus bastidores, ela precisam ser uma vida de amor a ele. Olha o que aqui diz a palavra. Fiquemos alegres e felizes. Quem está alegre e feliz aí? Por que ficar feliz e alegre? Louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro. E a noiva já se preparou para recebê-la. Ficar alegre com isso. Então veja aqui as mensagens que às vezes a gente prega, e eu vou dizer, my brother, as mensagens que você prega, às vezes, só anima as pessoas para ter aqui. Nós precisamos animar as pessoas para o céu. Pastor, o senhor é contra? Não! Eu sou contra quando a ênfase é só isso, quando o foco é só isso. Nós precisamos focar o céu. Vamos viver como sonhadores aqui na terra, mas nunca deixar os nossos olhares para o céu, para a volta do noivo. A qualquer momento ele vem e ele não vai vir. Presta atenção, o tablet vai ficar, o óculos vai ficar, o relógio vai ficar, o iPhone vai ficar. Ei, mas pode ficar, mas eu não vou ficar, irmão. Tudo fica. Se os testemunhas de Jeová quiser ficar com ele, fique com isso aí. Eu não estou nem aí, mas ele vai vir. Eu tenho que me alegrar, porque está chegando a hora do noivo se encontrar com a sua noiva. E quem é a noiva do Cordeiro aqui? Levante a mão aí, pelo amor de Deus. Quem é a noiva do Cordeiro? Glória a Deus. Soberano e em poder, ele virá. Você pode cantar isso, canta isso. O governo vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Você pode cantar e levanta a tua voz bem alto. Por ele vale a pena, irmão, vale a pena, vale a pena. perdendo tudo, vale a pena. Por amor e com alegria, dono dos meus dias.
gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Senta aí um pouquinho, calma. Se alegre, fique feliz. Se alegre, fique feliz. Louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do Cordeiro, e a sua noiva está se preparando para encontrar com Ele. Esse deve ser o nosso foco. Esse é o nosso foco. Apocalipse capítulo 21, versículo 2, na mesma linguagem, diz assim: eu vi uma cidade, isso é João falando, eu vi uma cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada, preparada, vestida como a noiva, que vai ao encontro do seu noivo. O apóstolo João, ele tem revelações, presta atenção, ele estava tendo uma revelação. O texto de Apocalipse, ou o livro de Apocalipse, é um livro de revelação. Então ele estava indo num futuro, trazendo um entendimento para o presente. Ele estava dizendo: olha, eu vi uma cidade santa, uma nova Jerusalém, que descia do céu, vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o seu noivo. Seja homem, seja mulher, preste atenção, não está falando: ah, pastor, você gosta de ser a noiva? Você é a noiva. Nós somos a noiva do Cordeiro. Então essa preparação da noiva fala de uma igreja que se adorna, que o foco dela, dessa igreja, está em se belezar espiritualmente, buscando viver uma vida que possa agradar a Deus. Porque, por exemplo, vou só aqui dar um exemplo. Quantos aqui são da fé? Vou levantar mais uma vez. Quantos aqui são da fé? A fé, na minha opinião, não é só para a conquista. A fé, na minha opinião, a Bíblia, se você for lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, a fé ali fala sobre relacionamento. A fé, ela fala muito, pastor, de coisas presentes. A fé, ela fala relacionamento. Agora, na vida de fé, a gente se relaciona e conquista. Porque não dá para ter uma vida de relacionamento com Deus e Deus não abençoar a nossa caminhada com Ele. Deus, ele vai prosperando você. Deus vai honrando a sua vida. Mas a vida de fé, ela é relacionada. Então, preste bem atenção, a fé faz Deus se agradar. Hebreus capítulo 11 fala sobre isso. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Preste atenção, mas a Bíblia diz também que aquele que agrada a Deus, Deus satisfaz o desejo do seu coração. O quê? A fé agrada a Deus? E se eu andar em fé, a vida de fé que eu ando agrada a Deus e Deus satisfaz o desejo do meu coração, então só basta você se relacionar com Deus, porque até o teu desejo vai ser solucionado. Porque se a fé agrada a Deus, chama a atenção de Deus, a Bíblia diz que, e por causa disso, aquele que agrada a Deus, busca a Deus e ele galardoa. Então a fé agrada a Deus e ele vai galardoar. A fé agrada a Deus. E se a fé agrada a Deus, aquilo que agrada a Deus, Deus satisfaz o desejo do meu coração. Então ele vai me galardoar? Você percebe que não precisa de esforço? É só agradar a Ele. Quando nós nos adornamos, nós estamos agradando a Deus. Então a vida de fé, presta atenção, a nosso adornamento, antes de ser um enfeite físico, é um enfeite espiritual. O que é, para mim, adornamento? Significa cultivar uma vida de fé e de confiança em Deus. Significa viver uma vida de santidade, de arrependimento, de obediência. Significa praticar o amor. Estava conversando com o apóstolo Juliano ontem, com Carol, e dizendo: olha, o ministério que é só feito por responsabilidade, apenas por responsabilidade, e não tiver amor envolvido, cara, porque o amor é o vínculo da perfeição.
O ministério não pode só ser feito, pastor, apenas por responsabilidade. Tem que ter responsabilidade, mas tem que ser feito pelo amor. E se a gente anda em amor, amor é o vínculo da perfeição. Ei, Deus manda a gente amar, porque até para a fé operar, o amor tem que estar envolvido. Porque a minha fé não está operando, porque você tem que andar em amor. E andar em amor vai perdoar muita coisa. Pastor, que mensagem é essa? Isso se chama adornamento, preparação espiritual. Você está se adornando para Deus, andar em amor, sabe? Viver a justiça, a misericórdia, perseverar numa vida de comunhão, como o apóstolo falou aqui. A gente não dá nenhuma hora, Jesus diz assim, olha, nenhuma hora você consegue dar, presta atenção, não dá para ter uma vida de adornamento sem vida de relacionamento. A oração, a comunhão com Deus, ela é fundamental. Não é porque nós queremos, é porque você está se preparando para alguém tão precioso, que a qualquer momento, então, imagine, o texto que eu li de Mateus, diz que um foi tirado do campo e o outro ficou. Possivelmente aquele que ficou não se preparou. E o que é que aconteceu com ele? Ficou. Foi preparado, foi dito, mas ele ficou. Porque não imagine você orando e de repente você... Pastor, eu não quero ir agora não. Tudo bem, está certo. Eu sei que você não quer morrer agora. Eu sei que você não quer ir para o céu agora, tem muita coisa para você desfrutar, e de fato, se você ainda não desfrutou e não viveu o propósito divino, é porque você está desviado, está dentro da igreja, mas desviado do propósito. E se está desviado do propósito, mesmo dentro da igreja, desviado do propósito, então você tem que cumprir o propósito. Então se encaixe logo, porque Deus vai te levar, ou Deus vai te arrebatar, quando você pelo menos entrar no propósito, cumprir o que Ele tem para você, porque você não pode ficar dentro da igreja desviado do propósito divino. Você vai para o céu, mas está desviado. Então, Senhor, e aí? Não fez nada, eu te chamei para isso. Porque você pensa que está aqui por quê? Porque foi um erro do seu pai, da sua mãe. Você viu que eu estou até mais concentrado? Porque foi um erro do seu pai e da sua mãe? Não foi. Seu pai e sua mãe não errou. Você não é um fruto do acaso. Você nasceu porque antes de você nascer, tem algo específico para você cumprir na terra, e você será feliz quando cumprir ele. Mas preste bem atenção, essa vida de comunhão, essa permanência de vigilância, aguardando a volta de Cristo. Então, se adornar significa o modo que nós estamos vivendo, que reflita o que Deus quer, o caráter de Deus na nossa vida. Precisamos refletir. Deus não está preocupado com a sua perfeição, porque Ele sabe muito bem a pecinha boa que Ele iria dar com a gente. Ele sabia o problema que nós iríamos dar, a nossa mentalidade. Ele não se associou com a gente enganado. Ele sabia muito bem que a gente, depois que entrasse nesse lugar, a gente precisava nos preparar para Ele, ficar melhor do que nós éramos. E pode ter certeza, você cresceu um pouco mais, você já desenvolveu um pouco mais, está precisando desenvolver? Claro, eu também, claro, está tudo certo com isso. Mas o que eu vejo é que nós precisamos sair desse lugar da adesão, porque a adesão não prepara ninguém para o noivo. O que é adesão, pastor? Por favor, você está falando tanto. Adesão é quando alguém apenas se aproxima, participa ou concorda com algo extremamente. É aquela pessoa que chega na igreja, rapaz, eu vou para a igreja porque eu gosto daquele pastor. Que pastor simpático, rapaz. Ele sói, mas chama o povo de mula. Aleluia, como é que pode uma coisa dessa? Eu gosto da igreja, eu gosto da mensagem da pastora Carol, menina, ela pregando, tu visse, ela toca no meu coração. Mas essa mensagem que fala, a adesão, ela faz isso. A adesão só faz você gostar das coisas, mas não transforma ninguém. A adesão vai fazer você se sentir bem. Eu gostei quando o Nivaldo veio aqui, porque o cara, quando ele vem com pancada. Você tem que gostar muito dele mesmo, porque há uma graça na vida dele, meu Deus do céu. Mas por quê? Porque tem que haver transformação. Um evangelho sem transformação é um evangelho de adesão. E eu vejo muita gente que estão aderindo às coisas da igreja, mas não estão se convertendo. Eles amam a coisa da igreja, eles amam o ambiente. Eu vou lá, irmão,
Olha aí, olha para você, irmão, que cara de gente bonita aí que está do teu lado aí. Não tem como não gostar de uma coisa dessa. Se eu não fosse crente, eu virava crente. Sabe por causa disso? Porque é muito bom estar aqui, cara. Não tem bebida, não tem nada, não tem nenhuma droga, é só o cheiro com Jeová. Que coisa maravilhosa. A gente sai debaixo da unção, que coisa boa, né? Esse é um lugar muito bom, irmão. Mas se viver de adesão, não vai transformar a tua vida. Adesão não transforma ninguém, pastor. A gente ama as coisas da igreja, mas não há nenhuma transformação. Está falando para o apóstolo Juliano, e eu creio que nesse ano, mas no próximo ano que eu vier, nós vamos trabalhar uma forma aqui muito forte. Nós estamos aprendendo para liberar para os nossos irmãos também, porque esse lugar de discipulado é um lugar que a gente faz o quê? Que a gente vive uma vida, e não é uma sala de aula, é uma vida. E a vida se relaciona, a vida se corrige, a vida melhora, a vida abençoa a vida do outro. Pois bem, adesão não transforma ninguém. Você gosta das coisas da igreja, mas não se converteu. A conversão é diferente. A conversão, ela começa a transformar o teu interior, porque ela passa pelo processo do arrependimento, que é justamente a mudança de mente, de direção. Ei, presta atenção, se você e eu estamos em uma direção errada, nós precisamos, presta atenção que aqui diz lá no livro de Crônicas, acho que é a 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e vou sarar a sua terra. Tem um caminho que é um caminho de arrependimento. A gente precisa se converter. Fala para teu irmão, liga, se converte, irmão, liga aí. Ei, my brother, se converte, irmão. Fala para teu irmão, diga, se converta, cara. Fala para ele aí, diga assim, se converta, fala, se converta. Ninguém quer falar mais, daí ficou com medo, foi, aleluia. Conversão, irmão, mudança. O que é conversão, pastor? Mudança de uma mentalidade, muda a direção, porque, presta atenção, arrependimento, Hebreus é uma doutrina de Cristo. Hebreus capítulo 6 fala sobre isso. É arrependimento de obras mortas. Se ele está falando arrependimento, ele está falando muda a mentalidade, mas se muda a mentalidade também muda a direção. Tem tanta gente, preste bem atenção nisso aqui, escute isso aqui, olha para mim. Um homem ungido por Deus, chamado Sansão, era ungido, propósito de salvar o povo das mãos dos filisteus, dos medianitas e tudo que estava lá. Ele foi chamado, a mãe era estéril, Deus dá a revelação para ela, ela conta para o marido vai falar com Deus, e Deus disse, realmente, ele vai nascer, ele vai ser ungido, e vai ser alguém que vai libertar o povo. Mas a Bíblia diz que Sansão, ele era muito carnal. Você acredita que Sansão saía de Gaza, ou, qual era a cidade dele? Esqueci agora, eu esqueci a cidade dele, ele saía da cidade dele para Gaza. Eu estava fazendo um estudo sobre isso, e preste bem atenção, da cidade de onde ele estava para Gaza, sabe quantos quilômetros ele andava? 41 quilômetros. Ele andava pensando o que ia fazer. Peraí, como é que um cara ungido feito Sansão, ele pensa em fazer o que é errado? Ele andava propositalmente na mentalidade de assim, eu vou me encontrar com Dalila, eu vou me encontrar com Dalila, eu vou me encontrar com Dalila, eu vou me encontrar com Dalila. Ele andava em direção à sua própria ruína. Em nenhum momento ele mudou a direção, mas ele era ungido, foi Deus que chamou ele. Então, se a gente não muda a nossa direção, a nossa caminhada possivelmente será uma caminhada, escuta, será uma caminhada onde não estamos nos adornando para o noivo. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter uma mudança de direção. Escuta isso, todas as vezes que você desejar que Deus fale com você, você vai desejar Deus falar como? De que forma? Feito Moisés, que Deus falou através de uma sarça. Eu estava pensando sobre isso e dizendo assim, Deus,
eu não quero simplesmente ter uma experiência com a sarça. Eu quero ter uma experiência com Deus que queimou a sarça. Ter experiência com a sarça não muda nada. A sarça, ela continua sendo a sarça até Deus entrar. Preste atenção, você deixou de ser você até Deus entrar em você. Você precisa queimar. Você precisa se relacionar. Você precisa se adornar para o noivo. Então existe uma possibilidade de estarmos vivendo uma religião em vez de uma transformação. Há uma possibilidade. Concorda comigo? Diga amém. Há uma possibilidade. Então o que é que Deus quer? Escute isso aqui. Porque a alegria de Deus é ver o que nós estamos nos tornando depois de qualquer resultado que nós temos. Deixa eu profetizar para você se alegrar. Se prepare para grandes resultados. Os amém. Vou animar você aqui. Vamos lá, deixa eu animar você aqui. Se prepare para os grandes resultados. Vou dizer mais uma vez, pro lado de cá. Eu acho que eu vou falar para aqui que os irmãos aqui estão mais animados, tá bom? Se prepare para os grandes resultados. Você vem para cá agora. Se prepare para os grandes resultados. Se prepare para os grandes resultados. Mas o problema não está nos resultados, mas o que nos tornamos. Como é que eu me torno, depois dos meus resultados, me torno pior do que eu comecei? Porque quando eu começo, antes do resultado, eu sou tão humilde, meu coração é tão bondoso, mas depois que os resultados vêm, tu visse? Eu sou o que sou. A gente não vamos nos tornando o que Deus quer que a gente se torne. Os teus resultados precisam se tornar mais humilde do que você começou. Você está comigo aqui, irmãos? Porque isso é adornamento. E se prepare para os maiores resultados. Mas se os teus resultados estão te tornando mais soberbo, isso não é adornamento. Os teus resultados têm que se tornar mais humilde, porque só poderia ter sido Deus. Você está aqui comigo aqui, irmãos? Eu costumo dizer que todas as vezes que eu trago a palavra eu na mensagem, não é orgulho, porque quem seria Zildo para estar aqui? Um cara que não tinha nada, vivia no nada, não tinha nada, só poderia ter sido Deus para estar aqui, irmão. Então eu não me torno pior, eu me torno melhor. As minhas conquistas vai me tornar mais humilde. As minhas conquistas vai me tornar mais adornado. As minhas conquistas, porque só poderia ter sido Deus. As portas que Deus abre, ninguém fecha. Mas também aquela que Deus fechar, meu filho, você vai querer arrumar, mas não vai conseguir. Você está aqui comigo aqui, irmãos? Então você percebe que nós precisamos de muito adornamento de conversão, mudança de mentalidade. Precisamos melhorar a nossa caminhada com Deus. E preste atenção, quem aqui é a ovelha de Deus aqui? Levante a mão, dá uma glória a Deus aí. Você é a ovelha de Deus mesmo? Pronto, se somos ovelha de Deus, a Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É o que, Senhor, que o Senhor quer? Qual é o passo que o Senhor quer que eu faça? De que forma quer que você ande? Que eu ande? Porque se eu entender que os planos de Deus é maior do que os meus, acabou-se. Então eu me encaixo. Eu costumo dizer o seguinte: você não tem um poder criacional. Você não cria nada. Só que ele tem o poder de criar Deus. Agora, você tem que descobrir o que Deus criou para você. Ouça a voz. Aí diz a palavra: as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu conheço elas, porque elas me seguem. Fala para teu irmão, diga assim: não crie nada. Diga assim: não tem nem poder para isso. Diga assim: mas descubra o que Deus criou para você. As ovelhas ouvem a voz de Deus. Quem é ovelha ouve a voz. Então eu vejo que as ovelhas darão atenção o que o pastor está falando. E presta atenção, a Bíblia diz que nós lemos o primeiro texto que nós lemos, fala que ele vai voltar. Ninguém sabe, nem o próprio filho sabe, só Deus, nem os anjos sabem, só Deus sabe. Mas ele disse: se prepare, assim como foi no dia de Noé. Ele ministrou a mesma mensagem. Então nós precisamos dar ouvidos. Então nós precisamos sair das multidões para começarmos a ser discípulos de Jesus. Sabe, irmãos, a noiva que se adorna, ela vive na experiência de que em qualquer momento o noivo vai chegar. Ela se mantém servindo de forma fervorosa.
mas também demonstrando frutos desse fervor. Você está aqui comigo aqui? Eu já contei isso aqui, mas como sou eu que estou pregando, vou contar novamente. Eu me converti com 24 anos de idade. Hoje eu vou fazer, esse ano eu faço 52, não parece, mas tenho 52. Menino, um bebê. E lá em Recife, tinha um lugar chamado Recifolia. Eu acho que eu fui para Recifolia, tinha 20, não sei quanto tempo eu tinha. Recifolia era um lugar que tinha abadá, uma corda, tinha um trio no meio, e eu parecia uma pipoca, pulava de lá, vinha para cá, pulava de lá. E Deus, ele foi falando comigo para aceitar. Eu estava cansado daquela vida já, novo, mas cansado. Foi no dia que eu encontrei essa mulher linda, e eu olhei, quando eu me converti, que eu encontrei, eu disse, vou me casar com ela. Esse lugar que eu vivia, não é incomparável com o que eu vivo hoje, porque ali eu precisava de alguma coisa para me motivar. O que me motiva hoje, não é a coisa, o que me motiva é Ele. O que me faz estar aqui é Ele. O que me faz eu estar nos bastidores é Ele. Porque tem lugares que eu vou que ninguém está me vendo. Tem lugares que eu fico que ninguém me presencia. Tem coisas que eu estou lendo, não é por causa do ministério, porque eu sou pastor, não. É porque eu entendi que o meu relacionamento com Ele, antes de ser ministro, é ser filho. Posso ouvir um aleluia por isso? Tem gente que só se relaciona com Deus porque é ministro, porque é pastor, porque é apóstolo, porque é profeta. Não, se relaciona porque é filho. Você é filho de Deus. Posso ouvir um aleluia? Você está se preparando. Você não procura viver uma vida insensata, mas uma vida prudente. A sua caminhada é uma caminhada de manter uma vida de fervor. Aonde? Nos bastidores. Você dança nos bastidores, você pula nos bastidores, você ora nos bastidores. Não tem nenhuma câmera dessa, irmão, lá. Não tem ninguém me filmando, ninguém fazendo uma selfie minha, ninguém fazendo nada. Mas o meu noivo está me vendo lá. E ele vai me ver lá sempre. Ele vai me ver prostrado, ele vai me ver chorando. Ele vai ver com minhas dores, com minhas lágrimas, com minhas dificuldades. Ele vai me ver lá. Eu vou me preparar para ele lá. Ninguém está vendo, não tem ninguém para tirar uma selfie. Porque, preste bem atenção, eu sei que a gente está no processo da mídia, dessas coisas todas, né? Mas, irmão, preste atenção, tem gente que vai demonstrar para o povo que está fazendo para Deus. É o quê? Olha, eu vou orar, tu me filma, tá? O quê? Para que tu precisa mostrar? É para dizer que você é espiritual. Às vezes nem é espiritual, é. O espiritual não mostra, o espiritual, ele vive isso. Posso ouvir um aleluia por isso? Ele entende que a vida dele é uma vida no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Ele está querendo mais se adornar para o noivo, porque ele sabe que a qualquer momento, independente do que ele tem, do que ele não tem, a qualquer momento o noivo pode voltar, e ele está preparado para isso. Ei, quem anda na vida no Espírito vive em práticas espirituais. O jejum não é uma opção, a meditação não é uma opção, a leitura não é uma opção. Você está aqui comigo aqui? A oração não é uma opção, tanto no seu dialeto como em oração e outra língua, não é opção, é vida. Por isso que é vida no Espírito, é anda no Espírito, não é flutuando, não é ter uma experiência só em culto após culto. Pastor, eu gosto dessas experiências do culto congregacional, eu sei que tem uma unção específica para isso, mas a tua experiência nos bastidores é tão poderosa, irmão. Não, eu estou te chamando para esse lugar. Eu não estou te chamando só para esse lugar, o lugar de experiência coletiva, mas eu estou te chamando para quando ninguém está te vendo, quando ninguém está presenciando, quando ninguém está olhando para você, e você está lá, prostrado, rendido, você está orando, você está buscando, você está falando em outras línguas, você coloca a sua alma no devido lugar. Ei, esse lugar é um lugar onde Deus te vê. Ele assim, isso, meu filho, as portas que estão fechadas para você, porque você está me buscando no secreto, eu vou começar a te recompensar no público também. Ei, lugares que você nunca foi, você vai começar a ir, lugares que você não experimentou, você vai começar a ir. Ei, Deus está te vendo em secreto e Ele vai te recompensar no público. Quem quer isso, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus nesse lugar, irmão. Vai! Lugar que ninguém vê, lugar que ninguém tira selfie,
Lugar que você não se apresenta, não adianta querer ser relevante se não é evidente, se não é relevante. Não adianta querer ir para frente se você não faz nada no oculto. Não adianta, porque isso é só uma performance, isso não prepara ninguém. É só uma demonstração. Mas se você estiver lá nos seus bastidores, é quando as contas chegar para você e não tem ninguém, preste atenção, não tem ninguém que pague, não tem ninguém que faça, não tem isso, mas vai lá para o secreto, irmão, e fica lá em secreto, e vai dizendo para Deus: tu sabe que eu preciso ir, né? Tu sabe que eu preciso fazer isso. Pai, eu quero ir. Pai, a tua palavra diz que você faz segundo aquilo que eu estou desejando. Pai, tu sabe. O pai está assim: muito bem, meu filho, você está pedindo a pessoa certa. Peça a pessoa certa, porque ele não é só o dono do ouro, ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, ele é o dono de tudo. Ele vai usar até um macumbeiro para te abençoar, irmão. Ele vai usar quem está se preparando para o noivo no secreto. Ele usa até um ímpio, ele usa quem ele quiser, ele usa até a mula, aleluia. Ele usa quem ele quiser, sabe por quê? Porque ele sabe aonde é que você está, que os seus resultados é estar no secreto, é estar com ele, é estar buscando ele, é estar amando ele. Ei, é a prioridade, é ele primeiro, ele está na tua vida, porque sem ele nada fará. Quando você se adorar para ele, pode ter certeza que os resultados vão vir na sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro sobre essa igreja, eu declaro sobre esse ministério, eu declaro sobre esse povo, em nome de Jesus, uma igreja tão adornada, tão preparada, que os resultados vão começar a vir. Ei, eu vou declarar isso, vai vir resultados extraordinários. Quem crê nisso, levante a sua mão e faz um barulho de glória nesse lugar, irmãos. Não críticas e aplausos. Nesse lugar descanso em teus braços. Não há lugar para a glória de homens, só para a glória do Pai. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração, expresso a Ti todo o meu amor em adoração. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração, expresso a Ti todo o meu amor em adoração. Senta um pouquinho aí. Senta um pouquinho aí. Só eu e você, eu me esvazio, venha me encher no lugar secreto. Só eu e você, eu me esvazio, venha me Aproveita, levanta as tuas mãos sentado mesmo. Aproveita aí, aproveita. Aproveita aí, aproveita. Se prepara para o teu noivo, se prepara para ele. Eu me esvazio, venha me encher. Nesse lugar não há críticas e aplausos.
Oh, nesse lugar descanso em teus braços. Não há lugar para a glória de homens, só para a glória do Pai. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração, expresso a ti todo o meu amor em adoração. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração, expresso a ti todo o meu amor em adoração. Nós precisamos demonstrar frutos de uma vida fervorosa em Deus. Diga comigo, diga assim: toda árvore. Mais forte, diga assim: toda árvore. Diga, ela é conhecida pelos seus frutos. Nós precisamos demonstrar fruto, porque se nós não demonstrarmos frutos da nossa vida fervorosa em Deus, eu vou dizer uma coisa, irmão: um lugar como esse aqui, debaixo da unção de um louvor desse, não tem como a gente não se quebrantar diante do Pai. Se você não chora diante dos pais, se você não chorar diante dos pais, você vai chorar diante dos seus problemas. Oh, glória a Deus. Se você não se quebrantar diante do Pai, você vai se quebrantar por causa dos problemas. O nosso fruto precisa ser demonstrado. Mateus capítulo 25 fala sobre 10 virgens. 10 virgens. É um texto bem conhecido. A Bíblia fala que 5 eram prudentes. Se a Bíblia está demonstrando 5 prudentes e 5 nécias, é porque tem uma finalidade. Porque qual era a mensagem? A mesma. Qual foi a atitude? Diferente. Você percebe que uma mesma mensagem no coração de algum, por exemplo aqui, a mensagem que eu estou falando, alguns estão se quebrantando, chorando. Hoje estou assim, olhando para minha cara, assim: quem é esse barbudo aí, hein? O que esse cara está dizendo para me converter? Mas outros que olham para mim e se quebrantam, dizem assim: rapaz, o que esse cara está falando é verdade. Eu preciso melhorar mais, eu preciso me converter de muitos maus caminhos que eu ainda estou trilhando. Porque Deus não está procurando, escuta isso, Deus não está interessado na nossa perfeição, Ele está interessado na nossa transformação. Por isso que eu particularmente não gosto desse coisa: olha, você é o meu mentor. Não. Porque o mentor quer resultados, o pai quer a transformação. Pegou, pastor? O mentor só quer que você dê resultado. E aí, teu resultado. Não, o pai não, o pai é assim: como é que você está se transformando? Você melhorou, viu, Zildo? Você melhorou, viu, Juliano? Você melhorou, viu? O pai, ele quer transformação. E é isso que Deus quer. Deus quer que a nossa vida seja transformada pelo processo do arrependimento. As obras mortas que tínhamos lá, fica para trás. Dia após dia nós vamos melhorando, nós vamos transformando. Então a mesma mensagem pode trazer resultado diferente. Foi o que aconteceu. Se o texto está dizendo que 5 eram prudentes, 5 eram nécias, a mensagem era só. Qual era a mensagem? Olha, o reino dos céus é semelhante, Mateus capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. 5 delas eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas, tomaram, mas a Bíblia diz que elas não levaram azeite consigo. Então ela não levou azeite. É o quê? Você sabe que o azeite na Bíblia, ela simboliza o Espírito. É um dos símbolos do Espírito. Então elas levaram a lâmpada, mas não levaram o azeite. Quem eram essas pessoas? Nécias.
loucas, insensatas. Aquela pessoa que não tem senso de urgência, que só quer deixar para amanhã o que tem que ser feito hoje. Eu tenho um senso de urgência. Quando eu sei que a minha vida está capenga espiritualmente, cara, eu tenho. Peraí, epa. Porque quando a Bíblia diz assim, olha, se você quiser falar com seu pai, fala com teu pai em secreto, porque em secreto ele te recompensa. Eu sou daqueles que acredito que a gente tem algum momento na nossa vida, pastor, que a gente precisa parar de forma proposital, intencional, para orar. Se a gente está quebrado, não está buscando a Deus, proposital, intencional, eu paro, passar um tempo com Ele. Eu vou para o meu quarto e passo um tempo, porque se eu não tenho, porque a Bíblia fala sobre a oração em todo tempo, que é essa que nós podemos fazer em outras línguas. Então eu estou no quarto, estou orando, no trabalho eu estou orando, na faculdade eu estou orando, no meu carro eu estou orando em outras línguas. Essa oração é a oração em todo tempo. Essa oração é importante, mas tem uma hora que a gente precisa parar, ir para o nosso quarto mesmo, fechar a porta do quarto, ficar em secreto. Não tem selfie, não tem Instagram, não tem Facebook, não tem YouTube, mas tem um pai que me vê em secreto e que em secreto ele me recompensa. Fala para ter irmão, diga assim, se está desorganizado, fala para ele, diga assim, para um pouco, diga assim, vai para o secreto, diga, se adorna para ele. Será que eu posso ouvir pelo menos um glória a Deus aqui nessa noite? A insensatez faz a gente pegar a lâmpada, mas não levamos azeite. Mas as prudentes não. A Bíblia diz que as prudentes, elas, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Versículo 5. Tornando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas ao meio-dia houve-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: ei, me dá um pouquinho aí, me dá um pouquinho de azeite aí, me dá um pouquinho, porque as nossas lâmpadas estão quase se apagando. Olha, ei, está se apagando, não está não? Mas como Deus é bom, rapaz, como Ele te ama. Ele me trouxe lá de Recife, porque tinha um monte de lâmpada apagando aqui. Ei, cai fora, Satanás. Hoje essas lâmpadas vão sair aqui todas cheias de azeite. Esses dias vai ser dia de azeite novo, de óleo novo, de óleo fresco. Sabe por quê? Porque tem uma nova estação para ser aberta. Eu creio nisso. Tem uma nova estação para ser aberta. E para entrar na nova estação, meu apóstolo, para a estação apostólica, é um óleo novo. Não é mais uma igreja pastoral, é uma igreja apostólica. Até a mentalidade tem que expandir. Sim. A igreja precisa expandir na mentalidade. A igreja ela precisa, porque para o óleo, para novas estações, óleo fresco, óleo novo, azeite novo. A Bíblia diz que elas levaram não só as lâmpadas, mas me dá um pouquinho do teu azeite. Aí a Bíblia diz que as prudentes não descem, vai lá e compra aí o teu azeite aí. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Os que estavam apercebidos entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois que fechar a porta, ninguém abre mais não, meu irmão. Você lembra de Noé? Ele disse, para você não se arrepender, você vai fechar por dentro e eu fechar por fora. Quem é que abre? Nem Noé tem a capacidade de abrir mais, porque Deus fechou por fora. Depois que é fechado, já era. Presta atenção, olha para mim. Essa sua consciência de que a sua vida termina aqui, não termina. A sua vida só tem uma passagem por aqui. Tem uma vida eterna para se viver.
Você não foi feito para morrer, você foi feito para ser eterno. O problema é que você pensa quando chegar no caixão, morreu! Não, é eternidade. Tenho uma vida eterna para viver com meu Pai, na borda do Cordeiro, festejando, cantando santo, santo, santo é o Senhor. Ei, se você não dá resposta aqui, que no céu que você não vai dar mesmo, irmão. Você pegou ou não? Foi? Porque os anjos, até hoje, Isaías viu os anjos dizendo santo, santo. Sabe o que era aqui? A Bíblia diz serafins. A palavra serafins significa aquele que continuava queimando. Queimando. Serafim queimava. Estava cheio de azeite. Ele não só queimava em congresso, só queimava. Ah, você não pegou, não. Peraí, deixa eu ir para uma conferência para eu queimar. Não! Santo, 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 santo. Isaías disse: ai, eles ficam queimando direto. É assim que se faz, é assim que vai ser. Aí ele disse: peraí, agora tem algo para ser feito. Ninguém vai, não, me chame. Mas eu não posso ir. Por que eu não posso ir? Mas eu não posso, não. Pode não, por que não pode? Lábios impuros e eu resolvo isso aí rapidinho. Porque onde ele entra, tudo ele resolve. Posso ouvir um aleluia por isso? Elas se encheram de azeite. O noivo veio, fechou a porta. As prudentes, as nessas quiseram chamar: Senhor, Senhor, abres a porta. Versículo 11. Mas ele mesmo respondeu: em verdade vos digo, que nem te conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem a hora, nem o dia, nem a hora. Se a gente soubesse, a gente se preparava um dia antes. Mas como a gente não sabe, tem que ser todos os dias, constantemente. Fala para seu irmão, diga assim: se prepare como se ele viesse hoje. Diga isso. Diga assim: se você não consegue, diga se preparar. Diga se discipline. Você está comigo aqui, irmão? Se discipline. Os maiores sucessos da sua vida sempre será por uma disciplina. A disciplina é mudança de rotina. E a sua agenda diária é que vai trazer sucesso para o seu futuro. Como é a sua agenda? Com Deus, com a palavra, com a oração, com a leitura. Diga assim: na sua agenda. Fala com mais alegria, mas pelo amor de Deus. Abre um sorriso aí assim, aleluia. Diga: na sua agenda. Coloque Deus no meio. Na sua agenda, coloque Deus. Sabe qual é a característica de uma noiva insensata? Ela ouve, mas deixa para amanhã, que tem um senso de urgência hoje. A característica de uma noiva prudente: ela ouve as instruções e usa hoje. Escuta, sabe onde é que Deus quer recompensar você? Não é quando você pratica, quando você está ouvindo. Nesse lugar de instrução, Deus já está querendo te recompensar, porque Deus já vê o teu futuro. Então Ele vai na frente, pega alguém, instrui, diz assim: é nesse lugar que vai ter resultados. Posso ouvir um aleluia por isso? Eu vou terminar com um texto aqui, Romanos capítulo 12, no versículo 11. Olha o que diz o texto. Como eu venho só uma vez no ano, né, irmão? Eu vou pregar até 1h da tarde. Romanos capítulo 11, 12 e 11. No zelo, não sejais remissos, mas sede fervorosa onde? Servindo ao Senhor. Ele não está mandando você servir só a igreja, ou apenas a igreja. Ele está falando: sirva ao Senhor. Como? Fervorosamente. Porque há uma possibilidade de você estar servindo a igreja, mas sem nenhum fervor. Porque a gente fica na rotina, a gente fica na performance. Não adianta, irmão. Porque servir a igreja sem estar servindo ao Senhor pode ser considerado como uma insensatez. Se não tem azeite na tua lamparina, ei, olha o perigo que existe aí. Está comigo? Fala para teu irmão aí. Fala, você está cansado, né, de falar já, né? Mas diga para você, me diga assim: eu vou me encher de azeite hoje.
Diga assim: eu vou servir a igreja, vou servir a noiva do Cordeiro, mas eu vou servir cheio, fervoroso. Posso ouvir um aleluia por isso? Amém. Essa é a ordem divina. Eu vou servir a igreja, o noivo, mas eu vou servir no fervor. Eu vou servir cheio de azeite. Eu não vou só servir sem azeite, eu vou me servir cheio de azeite. As minhas lâmpadas, o noivo pode voltar, mas não vai pegar só eu servindo a igreja, vai pegar eu servindo a ele primeiro. Ai, olha aqui, ó, que palavra. Presta atenção, aqui que eu vou dizer. E aí, para a fase que vocês vão entrar, não tem só que ter um lugar de serviço braçal. Muitos estão aqui servindo sem azeite. Aleluia. Mas para o lugar que vocês vão entrar, os cooperadores, os voluntários têm que estar cheios. Porque não vai dar para cuidar do que está para vir se não tiver cheio de azeite. Voz no Espírito. Deus está dizendo: precisa te servir cheio de azeite. Seja zeloso com você mesmo, com a sua vida. Seja zeloso com o que Deus está trazendo. Sabe por quê? Porque há uma estação que Deus abriu. E eu vou dizer uma coisa, irmão: isso não vai só alcançar uma pessoa, vai alcançar todos que estão aqui. Como é que eu faço, pastor? Para eu servir cheio de azeite. Termino com esse texto, para você saber que é verdade, e fechei. Efésios capítulo 5, versículo 17. Coloca aqui, por favor. Vamos ler. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas compreenda, ou procurai compreender qual é a vontade de Deus. Ponto. Por esta razão, não se torne insensato, louco, mas procure compreender qual é a vontade de Deus. Versículo 18. E qual é a vontade de Deus? Que você não se embriague com vinho, porque há dissolução, mas se encha. Espera aí, você está pegando o que eu estou falando aqui? Versículo 17, coloca novamente. Vamos lá, fazer você meditar, pensar sobre. Por esta razão, não se torne insensato. Se você se tornar insensato é porque você quer. Deus está dizendo: o noivo está vindo, cheio de azeite. Não se torne insensato, mas procure compreender qual é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para você? Versículo 18. Não se embriague com vinho, porque há dissolução, mas se encha do Espírito Santo. Como eu faço isso? Versículo 19. Falando entre vós salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. E é assim, pastor? É. Você vai se tornar tão cheio do Espírito, zeloso com você mesmo, que você vai servir a Deus sempre fervoroso. Por quê? Porque você compreendeu qual é a vontade de Deus. Você está se adorando para Ele. Estou compreendendo qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que eu não seja insensato. Essa minha insensatez, preste atenção, essa sua insensatez não está levando resultado. Mas procure compreender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que eu não me embriague com vinho. Poxa, me embriagar com vinho porque há dissolução, mas eu tenho que me encher do Espírito Santo. De que forma? Falando, emitindo sons. A sua boca foi feita para falar. Falar o quê? Salmos. Pastor, que salmo é esse? Sei lá, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Que tal você falar a palavra, o salmo? Mas não posso só ser esse salmo. Você pode criar um salmo. Oh, o Senhor é bom na minha vida. Ele é maravilhoso. E é, pastor, salmos. Faça. Você acha que Davi escreveu o salmo como? Porque já estava escrito? Não, ele que escreveu. E ele mesmo que anotou. Ele escrevia e falava. Salmos. Bota lá o versículo, por favor, filho. Salmos. Entoando louvor a Deus. Por isso, eu vou te ensinar aqui. Quando você chegar aqui na comunidade,
Não chegue de mão assim, com medo de levantar a mão. Não espere ninguém pedir para você levantar a mão. Você já chega assim. Você não era extravagante do mundo? Você não botava para quebrar lá no mundo? Bota ser extravagante aqui na igreja. Pastor, eu fiquei tão assim, esse negócio de, irmão, aqui é o melhor lugar de você pular. Porque aqui não precisa de bebida, aqui não precisa de droga, aqui precisa só de um cheiro. O cheiroso está aqui, irmão. Já entre com a mão levantada. Já entra aqui na igreja assim. Oh, glória, aleluia. Porque se você faz isso racional, você começa na carne, mas termina no espírito. Porque você sabe o que tem que ser feito e não faz, você fica irracional. Você tem que ser uma pessoa racional, saber o que eu tenho que fazer. Então, louvando ao Senhor de todo o coração, com hinos e cânticos espirituais. Uau! Não é só essa canção, mas é cantando espiritualmente. A Paulo diz que nós temos que cantar no Espírito, cantar com o nosso entendimento. Nós temos que orar no Espírito, mas temos que orar com o nosso entendimento. Sabe o que é isso? Adornamento. Passa aí o versículo 20, para terminar. Dando sempre graças por tudo e não de tudo. Graças por tudo e não de tudo. Levei uma topada, graças a Deus. Graças a Deus, uma ova. Já falei. Levei uma topada, graças a Deus. Graças a Deus? Não é graças a Deus por tudo. Não é graças a Deus de tudo, mas por tudo. Ao nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Sujeitando uns aos outros, no temor de Cristo. Posso ouvir um aleluia por isso? Diga para você mesmo, diga assim, o noivo está voltando. Diga assim, nessa manhã, eu vou sair daqui com fervor. Diga, cheio de azeite. E se eu disser para você que tem azeite novo para derramar aqui hoje? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Louvor pode vir, vem cá, louvor, aleluia. Pegue na mãozinha do seu irmão que está ao seu lado aí. Diga para ele assim, eu sei que você gosta. Diga dessa igreja, das coisas da igreja. Diga assim, continue gostando. Diga assim, continue fazendo. Diga, mas faça e goste de estar com o Senhor. Diga assim, se adornando para Ele. Diga assim, não pense só nas coisas que são daqui da terra. Diga assim, porque quem pensa só nas coisas aqui da terra é o mais miserável de todos os homens. Diga assim, pense nas coisas aqui da terra. Diga, mas com os teus olhos no céu. Diga assim para ele, diga, se prepare. Diga, tem um azeite de Deus para você encher as suas lamparinas hoje. Diga assim, o noivo está voltando. Diga assim, nessa manhã. Diga assim, esse azeite. Diga, de um óleo novo, de um óleo fresco. Diga, na sua vida. Diga assim, vai abrir tanta porta para você. Posso ouvir um aleluia por isso neste lugar, irmão? Diga para ter, vai abrir tanta porta para você. Quem crê nisso aqui, dá glória a Deus neste lugar, em nome de Jesus. Eu sei o que eu estou te falando. Não tem uma porta que Deus não abra quando o homem deseja fechar. Você não pegou, não. Não tem uma porta que Deus não abra quando o homem deseja fechar. Se fechar essa aqui, o homem fechar essa, Deus abre 5 ali. O seu relacionamento com Deus é mais importante do que, preste bem atenção, nosso relacionamento com Deus é muito mais importante. Você está comigo? Nós precisamos gerar relacionamento. Começamos como, pastor? Disciplina. O que é disciplina? É pegar o seu dia e começar a agendar Deus nela. De vez em quando, 10 minutos. Comece com 5. Só 5, pastor, Bota uma música lá.
no teu secreto. Coloca uma música lá, deixa lá, 5 minutos. De 5 passa para 10, de 10 passa. De repente você está lá com a sua disciplina em Deus, e ali se tornou não mais uma disciplina, se tornou uma rotina agradável. Seu estilo de vida, isso aí. Você está comigo aqui? O noivo está voltando, irmão. E a igreja precisa se preparar para esse noivo. A coisa mais importante da tua vida será o nosso encontro com Ele. Posso ouvir um aleluia? Levanta as tuas mãos em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos. Feche teus olhos. Tudo está pronto. Levanta os olhos. Feche teus olhos, levanta tuas mãos e canta essa canção. Mesa, pão e vinho, lâmpadas acesas. Ele vem. Já é quase hora, ainda estou queimando, olho protegido, ele vem, ele vem, ele vem. Eu não vejo a hora de alguém gritar, o noivo vem. Eu não vejo a hora de te encontrar, eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar, o noivo vem. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Olha, mas quem vem lá é meu. E eu não vejo a hora de te encontrar, e eu não vejo a hora de te abraçar, e eu não vejo a hora de alguém gritar, o noivo vem. Eu não vejo a hora de te encontrar, e eu não vejo a hora de te abraçar, e
Será que você pode cantar isso? Cante isso. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Te